Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje o doutor Cabeto, secretário de Saúde do Ceará, que está nos esclarecendo aqui questões sobre a Covid-19, a vacinação, o plano de imunização. Doutor Cabeto, depois de quanto tempo? Da primeira dose, a pessoa pode já se sentir um pouco mais tranquila, né? Mas a segunda dose é sempre necessária, né? Para essas vacinas que elas têm 2 doses, elas atingem o máximo após a segunda dose. Quer dizer, nós estamos falando aí, grande parte dessas vacinas estão mostrando alta taxa de eficiência, de eficácia. Então, não dá para ficar seguro na primeira dose. A maioria delas, a segunda dose complementa essa taxa de eficácia que anda ali acima de 90%. Mas tomar a primeira dose não significa sair por aí sem máscara, sem lavar a mão, sem passar álcool em gel, sem os cuidados necessários. De jeito nenhum. É muito importante, assim, embora a vacina seja um evento dos mais esperados, e eu acho que é a principal ação na questão da pandemia, é preciso que a gente tenha paciência, né? Porque não vai ser na primeira dose que isso vai ser resolvido. E nem tampouco nos primeiros casos, né? Nós estamos falando aqui de vacinar primeiro os casos prioritários. Ainda vai ficar, né? Dependendo da produção de vacinas mundial, a gente espera que lá para maio essa produção aumente muito. Alguns grupos vão precisar ainda aguardar um pouco para vacinação. Esses grupos prioritários representam quanto por cento da população, para a gente ter uma ideia? Olha, hoje nós estamos falando de uma população no Ceará de 9 milhões de habitantes, 1 milhão e 700, né, que é o valor, o número do grupo prioritário principal no estado do Ceará. Estamos falando aí algo em torno entre 15% e 20% da população. Como a gente vai deixar para vacinar lá para janeiro, né, mais ou menos no final de janeiro, que foi o que o senhor disse, a gente já vai ter pelo menos um mês aí de vacinação em todo o mundo, né? Até agora não se teve reações adversas, não se teve ninguém em transformações, mutações de DNA, nenhum tipo de ocorrência. E até lá a segurança vai ser maior ainda, né? Sem dúvida, sim. É muito importante isso, senhora, que você está colocando. Aliás, eu gosto de dizer assim, eu acho que nunca foi tão importante a comunicação. A comunicação é fundamental no mundo, porque comunicação é vida, é arte, né? É valor, mas, antes de tudo, é preciso ter consciência do que é verdade e do que não é verdade, né? Nessa indústria de fake news, né? De propagações, de confusões conceituais. Então, para você, cidadão, tenha certeza, a vacina é segura, nós não temos visto efeitos adversos graves, né? Os laboratórios não estão relatando isso é muito importante. E dizer que a vacina é um caminho seguro e adequado e que todos devem se vacinar. E que propagar fake news, gerar fantasias, não ajuda. Eu acabei de falar da importância que é de todo mundo se unir, de ter uma opinião única, coordenada a nível federal, estadual, municipal. É assim que se faz saúde com responsabilidade, tendo, sim, a obrigação de trazer para vocês a informação mais precisa, mais adequada, com a maior transparência. Por falar em responsabilidade, o que o senhor acha sobre o termo de responsabilidade que o governo federal disse que poderia implantar? Não, isso não é factível, né? Do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de ação de saúde, você não pode transferir nenhuma forma de responsabilidade. Um profissional de saúde, eu no meu caso, médico, quando toma a decisão de lhe propor uma medicação, um tratamento, eu tenho que sim lhe alertar dos sintomas que podem advir dessa decisão. No entanto, a responsabilidade é intransferível, ela é do profissional, ela é do Estado, isso não pode ser transferido. E nem sequer pode ser usado como meio para deixar as pessoas inseguras. Muito pelo contrário, nós estamos aqui afirmando que, de novo, os órgãos de controle no mundo inteiro têm responsabilidade na ação, os laboratórios têm interesse, né, na qualidade dessas vacinas, então isso não é factível. E sobre a questão de que um dos laboratórios não quer se responsabilizar por qualquer reação? Isso também não é possível, né? Quando você
libera uma medicação e você passa em todas as fases, você garante sim que não vai ter evento adverso grave e que você vai ter, em algumas pessoas, alguns eventos adversos. Toda vacina tem aqui acolá uma febre, uma dor no corpo, ou sintomas outros local, mais leves, ou dor no local da aplicação, mas não é possível transferir responsabilidade, né? E aos grupos anti-vacina, aqueles que não querem tomar vacina por questões ideológicas, de religião, o que é que o senhor tem a dizer? O que eu tenho como primordial é que eu acho que a grande maioria é a favor. Eu acho que nós vivemos em sociedade e sociedade compartilha a responsabilidade. Sociedade chama a atenção da obrigação minha com os meus e com a sociedade. Sociedade chama a atenção de preservar aqueles que são mais vulneráveis, de preservar aqueles que precisam mais da nossa ajuda. Então, eu tenho a impressão que quando esse processo começar, vai ter um grande movimento nacional a favor disso e que as pessoas não vão ter dúvida nenhuma de apoiar e saber que elas estão não só se prevenindo, mas estão sim protegendo os seus idosos, protegendo as pessoas que têm doença crônica, protegendo a todos. Então, isso tudo deve se dissipar. E é bom que assim o faça, porque nós estamos falando em benefício para as pessoas que mais precisam, que mais estão precisando do Estado, da nossa ajuda. Em outros países, a gente já está vendo aí grandes autoridades se oferecendo para ser o primeiro a tomar vacina. Aqui no estado, o senhor e o governador Camilo Santana vão ser os primeiros aí, vão dar essa demonstração de confiança? Já tinha conversado com o governador sobre isso, sem dúvida nenhuma. Porque vocês não são do grupo prioritário. Isso que eu ia dizer. A gente vai obedecer, né, a prioridade, né, mas nós estaremos sim, dentro de obedecer às regras do processo disponíveis, né, e vamos sim ser ativamente propagadores desse movimento. Né? Mas os dois já tiveram Covid. Já. E vão tomar a vacina? Vai tomar a vacina, né? Então... Dizer que teve Covid não é desculpa para não tomar a vacina? Não. Esse é um processo que não está ainda consolidado. A gente está falando de vacinação em larga escala, né? Então, garantir que essas pessoas têm maior tempo de proteção também é importante. Nós já temos casos de reinfecção sendo estudados aqui no Ceará, né, doutor? Temos sim. Nosso grupo de vigilância já vem há alguns meses acompanhando, até porque nós temos registro de todas as pessoas que têm RT-PCR positivo, que é o exame aquele suave nasal, e que depois de alguns meses teve nova documentação. O que é importante? Primeiro é que esse número é muito pequeno. Ele não se mostra ainda epidemiologicamente importante. Por que eu estou falando isso? Para não se propagar o pânico, porque as pessoas ficam achando, olha, eu já tive, mas todo mundo está tendo de novo. Não é isso. Não é uma verdade. Nem se sabe se ela volta mais forte Primeiro, ou mais fraca, precisa né? ter certeza que isso é reinfecção. Tem alguns grupos que têm infecção prolongada. Tem alguns grupos que podem ter RT-PCR e não teve infecção, ou que teve formas muito brandas. Então, é preciso que a gente não coloque o medo diante disso. Isso não é ainda uma realidade. Do ponto de vista epidemiológico, isso não tem maior importância, né? Então, não é o que nós estamos vendo hoje. Mas o que a gente vê, às vezes, é a pessoa que teve Covid. Já tive, não vou mais usar máscara. Já tive, não vou mais passar álcool em gel. Besteira, não vou mais fazer o isolamento social. E vai para o mundo. Então, ele pode continuar passando essa doença por mais tempo. Pode, e aí não é responsável essa atitude. De novo, assim, eu acho que esse é um momento, eu tenho colocado, assim, essa pandemia, ela aflorou muita coisa. Boa e ruim, né? Boa e ruim, mas eu acho que a gente tem a chance aí de mudar um pouco. A gente tem a chance aí de mostrar que o sistema de saúde é uma prioridade pública, que o sistema de saúde garante equidade. A gente tem a chance aí de unir a sociedade, né, transformar isso num debate técnico bem consolidado, transformar isso em resoluções acertadas, em bom uso do dinheiro público. Eu acho que
a gente vai sair disso muito melhor. Eu tenho visto pessoas pessimistas, né, com essas polemizações, com esses debates, com fake news, com contradições, mas eu entendo isso tudo como aflição. Eu acho que as pessoas vão cair em si e ver que a única forma de passar por isso é estabelecendo um movimento solidário, com empatia e ouvindo as pessoas certas, né? Ouvindo os cientistas, ouvindo as pessoas que estão estudando, ouvindo as pessoas que sabem ouvir o contraditório e falar de uma maneira coerente. Eu acho que isso a imprensa tem veiculado, né? Nós temos aí uma forma de disseminação de informação que muitas vezes não obedece critérios tão rígidos, né? As mídias sociais permitem, sim, diversas elucubrações fora da realidade. Doutor Cabeto, tudo vira polêmica aqui no país, né, ultimamente, e vira fake news. Então, a gente tem a questão das festas, estamos na semana do Natal, e pessoas fazendo movimentos para aglomerar muitas pessoas dentro de casa, publicar uma foto e marcar ainda o governador Camilo Santana. Pessoas que dizem que os presos vão para casa, mas eles vão ter que ficar longe das famílias. Primeiro, eu queria que o senhor me estabelecesse aí as verdades e as fake news dessa questão, porque os presos, já foi definida o indulto, já foi definido a medida sanitária para os presos? Eles realmente vão para casa, vão para ficar com suas famílias ou não? E a questão das festas de Natal em família. As festas de Natal em família, elas precisam obedecer os critérios que o Estado está propondo. Não se trata do Estado fiscalizar a sua casa, né, entrar na sua casa. Se trata de dizer a você o que é importante, né, para preservar as pessoas da sua própria família, para preservar a sociedade. Eu acho que esse é um movimento que eu me permito aqui pedir o apoio às pessoas que tenham um pouco de compaixão. Eu acho que esse é um momento de entender que algumas pessoas precisam se proteger. Se você é mais jovem, se você não tem comorbidade, se você até acredita que isso não é benéfico, eu acho que é preciso entender que você vive em sociedade, que você precisa colaborar. E gerar esse movimento é transformar isso em conflito. Eu não acredito que com conflito a gente construa nada. Pode ter certeza, cidadão cearense, cidadão de Fortaleza, que nós temos tido a maior responsabilidade desde o início da pandemia nessas decisões que não foram nada fáceis. Não é fácil você ter que não encontrar pessoas, isso é ruim para vocês, é ruim para mim, é ruim para todo mundo. Você privar as crianças das escolas, eu tenho um filho também, né, que ficou estudando à distância, perdeu o contato com os amigos, mas tudo isso é uma exceção, é um momento na vida que cabe, sim, todo mundo se unir para, ao invés de fazer a polêmica, vamos aderir, né? Tem dado certo. Eu acho que quem fez certo apoiou. E o mundo mostrou isso, e o Ceará mostrou a você que foi capaz, em sua maioria, de aderir ao isolamento. O Ceará foi dos estados que mais aderiu ao isolamento. Isso tem sido importante agora, porque é bom que vocês saibam que você colaborou para que a gente não vivesse momentos piores. Esse seu sacrifício não foi em vão. Esse seu sacrifício, ele é importante, como ele é agora, para manter a economia funcionando, para manter o Estado pujante, para que a gente em breve possa manter a flexibilização, que assim a gente pensa que vai acontecer. E sobre a questão dos presos, dos isso a gente vai ter que ver, sim, uma ideia, né? Mas isso não tem nada a ver com você restringir. Você restringir o número de pessoas. O indulto de Natal é uma questão jurídica. O momento de Natal é um momento de reflexão, antes de tudo. É um momento de entender as dificuldades. Entender que a vida, ela é sim, ela está restrita a uma série de missões. Eu tenho colocado isso. Você tem a missão espiritual, a missão afetiva, você tem a missão biológica, e nada mais sensato do que compreender as limitações que a vida lhe dá. Então, para que você possa, assim, dar para as outras gerações um momento muito melhor. Infelizmente, nós estamos passando um momento muito crítico, talvez
dos piores que a humanidade passou. Mas eu acredito que a gente tem que se solidarizar com essas perdas, com as pessoas que ainda estão doentes. Eu, pessoalmente, acompanho várias delas e sei da angústia do que é adoecer dessa doença, com medo, com incertezas em relação à evolução. Então, acho que as pessoas precisam pensar um pouco nisso. Doutor Cabeto, ainda hoje há pessoas que não acreditam que seu parente ou a pessoa da sua família adoeceu e morreu de Covid. Ela acha que foi um AVC, ela acha que foi um problema pulmonar, ela acha que foi falta de assistência necessária. Isso porque ainda há muitos negacionistas da doença, né? Quando é que o senhor acha que essas pessoas vão algum dia se convencer? Olha, eu entendo, isso é um movimento, assim, o ser humano ele é paradoxal. E eu, como médico, entendo isso e acho que isso se deve ao pânico. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade em enfrentar a realidade. E às vezes a coisa não está no seu dia a dia. Bem no começo da pandemia, a gente viveu um pouco isso. Eu encontrava até colegas médicos que diziam assim, mas Cabeto, essa doença, eu nunca vi um caso. E eu, pessoalmente, atendendo vários desses casos. Eu vi isso, a gente tendo mais de 700 pessoas em UTIs, mais de 600 esperando internação, e as pessoas dizendo que não existiam casos. E nós sabendo... Estamos chegando a quase 10 mil mortos aqui no estado do Ceará. Nós sabendo que essa é uma doença, pessoal, que é uma realidade. Que no decorrer do tempo, nós que atendemos no dia a dia, que estamos aprendendo com ela, a gente fez com que o risco de falecer reduzisse. Isso é muito bom. A gente tem aprendido cada vez mais, quando aplicar a medicação na fase inflamatória, que é aquela depois do 5º ou 7º dia, a gente sabe que a grande maioria das pessoas ficam boas, que não tem remédio preventivo, que não tem remédio para tratar o vírus em si, que a gente trata as complicações, mas isso não é motivo para pânico, porque a mortalidade está caindo. A mortalidade está caindo porque o número de doentes está diminuindo e nós temos mais capacidade de atender. A mortalidade está caindo porque o protocolo está sendo bem aplicado. Aliás, é muito interessante colocar aqui, lá atrás, o estado do Ceará lançou um protocolo disponibilizando o uso de corticoide, prednisona, dexametasona e anticoagulantes. Aliás, foi o primeiro estado do Brasil a fazê-lo. Nós colocamos isso na reunião dos secretários e depois tivemos aí a confirmação. Hoje o Brasil inteiro, o mundo inteiro, usa protocolo similar. Entendendo que nós agimos com responsabilidade, agimos obedecendo os critérios científicos e garantindo que quando a gente propusesse, era verdade. Quando a gente propusesse, é porque aquilo era eficiente e seguro. Então, eu entendo que o movimento de não acreditar ou, eventualmente, de não atribuir a verdadeira gravidade, ele é um movimento de aflição. Eu acho que a história já mostrou isso outras vezes, né? E o tempo passa e as pessoas fazem a reflexão e depois entendem que só há uma solução. É pesquisar, incorporar a tecnologia, estabelecer um movimento solidário na sociedade e aí aproveitar e tratar uma coisa que é importantíssima. Eu hoje de manhã estava discutindo, você vê um estado como o estado americano com uma letalidade maior do que muitos países europeus e a própria América Latina. Por quê? Por desassistência. Então, é preciso entender que a desigualdade, ela é um grande inimigo. É um grande inimigo. A desigualdade, ela é um inimigo da sociedade. E a Covid mostrou um pouco isso também. E que o SUS, paralelamente, é um fator de equidade social. Então, nós, da Secretaria de Saúde, estamos fazendo um trabalho para dar esse SUS mais moderno, para dar valorização do trabalho, para garantir que as pessoas se sentam acolhidas, que acho que é aí que você reduz o pânico. Quando é que você deixa de ter medo do doente? Quando você vê que alguém está lhe tratando bem. Ali você se sente seguro. Doutor Cabeto, a gente está quase chegando no finalzinho, mas eu queria que o senhor fizesse um balanço desse 2020, que acho que foi um ano que valeu por 10, por 20, por milhares de anos, porque a gente avançou muito rápido em algumas questões, né? Brigou com essa doença, ainda estamos brigando porque
todo dia aparece um sintoma novo que ainda não se sabia que era ligado ao Covid-19, né? Mas aqui no nosso estado a gente brigou também com a contra-informação, né? E por isso a transparência daqui foi uma das maiores do país. Eu queria que o senhor fizesse um balanço de tudo isso, dos avanços que o nosso estado teve na área da saúde, apesar dos pesares. O Ceará, ele viveu uma grande transformação na saúde. Eu acho que cidadão cearense, eu acho que em 2021 vai perceber isso. Graças ao empenho de muita gente, graças a uma adesão enorme dos profissionais de saúde, dentro dos nossos hospitais, dentro da nossa rede, dentro dos professores, a grande maioria das pessoas tem construído uma saúde diferente. Apesar da pandemia, apesar desse sofrimento gigantesco, nós temos aí um Ceará que é referência de transparência, que usa o critério de qualidade para definir projeto de saúde, um Ceará que construiu a regionalização, que vai estabelecer que 90% dos problemas de saúde vão ser resolvidos numa das 5 regiões, que expandiu o atendimento de AVC, politraumatismo, materno-infantil de alto risco, oncologia, que está expandindo o Hospital Regional do Litoral Leste, que vai fazer, ele citou, o primeiro hospital universitário com 660 leitos dentro da UES, dando significado que nós entendemos que é fundamental fortalecer as universidades, expandindo a residência, fazendo um projeto chamado Ampliares, vocês vão conhecer, são quase 500 vagas de residência a mais para o profissional de saúde, expandindo a modernização e humanização de toda a rede hospitalar na área de arquitetura que está sendo licitada, implantando 3 distritos de inovação, que vai trazer uma coisa que vocês também vão conhecer em 2021, que é o Ceará que visa a economia da saúde, que atrai indústria de alta complexidade, que pensa em fábricas, que gera emprego, que leva equidade para o interior, que faz a aplicação dos recursos de forma diferenciada, através de um plano regional, que ranqueia, e você, cidadão, vai ter a oportunidade de ver o que seu hospital faz, com que expertise faz, com que qualidade. Assim, nós entendemos que essas pessoas que fazem parte disso são milhares de pessoas que estão mudando a secretaria, que estão estabelecendo compliance, que estão fazendo gestão de suprimento, que eu tenho dito que é aquilo que você não vê. Agora mesmo eu estava vendo todo o setor de contrato, de um orçamento gigantesco, que precisa dar muita eficiência, dar muita transparência, e para que você possa confiar nas ações. Eu acho que aos pouquinhos nós vamos construindo juntos isso. A pandemia foi um enorme sofrimento e ele tem que ser transformado num enorme aprendizado, numa enorme reflexão, principalmente num movimento de humildade. Será que nas festas de 2021 estaremos juntos? Sem dúvida nenhuma, nós vamos... Famílias reunidas? Vamos estar com as famílias reunidas. Acho que 2021 vai ser muito melhor. Esse isolamento, que ainda é um sofrimento, né? Ele serve para proteger todos os nossos. O senhor que tem contato com todos os outros secretários de saúde, não só municipais, mas estaduais, o segundo semestre de 2021, a gente vai ter uma vida voltando ao que tínhamos em 2019, com tudo aberto, sem restrições, com festas acontecendo, ou ainda será mais comedido? Eu acho que isso vai ser paulatino. Eu acho que isso, à medida que a gente for vacinando, que a gente for conhecendo mais esse movimento dessa pandemia, a gente vai voltando a esse normal. Isso já aconteceu outras vezes. Eu acho que a oportunidade que a gente tem hoje, com tecnologia, com conhecimento, é apressar esse movimento, garantir que mais gente chegue a essa solução dos problemas. E com a vacinação, a segunda onda não chega aqui? Eu não acredito que nós vamos ter aquela segunda onda como nós tivemos a primeira. Evidentemente, eu estou falando aqui numa série de variáveis que depende sim da Secretaria de Saúde, disponibilizar leito, dar informação adequada, fazer a aplicação dos recursos adequados, mas depende da sociedade. Fazer mais uma forcinha, eu tenho dito assim, tem um lado positivo, que é você conversar mais em casa, você observar melhor o filho, você observar mais a sociedade. A sua própria casa. Né? A sua própria casa. O seu eu, né, aliás,
que é uma grande fonte de felicidade, né? Então, se entender e entender aos outros torna essa sociedade um pouco melhor. E por mais utópico que pareça, esse sim é um objetivo que vale a pena perseguir. Eu agradeço demais a participação do Dr. Cabeto, secretário de Saúde do Estado do Ceará, aqui no nosso Cena Pública na semana de Natal. Doutor Cabeto, muito grata. Um Feliz Natal aí, que a gente possa trazer mais notícias boas em 2021. E a você que está nos acompanhando, eu espero que você tenha um Natal que você planejou, da forma que você acha que é conveniente, mas que possa proteger e dar segurança a você e a sua família, para que você possa continuar junto com ela por muito mais tempo. Para que você reveja o nosso programa, é só buscar a playlist do Cena Pública no YouTube da TV Ceará. E tem reprise também aos domingos, às 5 horas da tarde. Muito grata por sua companhia, bom descanso. Até a próxima terça-feira com mais um Cena Pública inédito, às 10h15 da noite. Até mais.